Luiz Francisco nasceu no dia 29 de março de 1866 em Cavasso Novo, província de Udine, na Itália. Ele foi o fundador da Congregação Cristã do Brasil e também fundador da Assembleia Cristã na Argentina. Ele imigrou para os Estados Unidos depois de servir ao exército, chegando à cidade de Chicago, no estado de Illinois, no ano de 1890. Neste mesmo ano, ele começou a ter o conhecimento da maçonaria e também o conhecimento da religião evangélica, através da pregação do pastor Miguel Nardi, um dos mais conhecidos pioneiros do movimento pentecostal italiano. E ele acaba se convertendo no ano de 1891 ao movimento evangélico pentecostal. E no mês de março do ano seguinte, junto ao grupo de evangélicos liderados pelo pastor Nardini e algumas famílias da igreja dos Valdenses, fundam a primeira igreja presbiteriana italiana. E nessa ocasião, um seguidor da religião chamado Filippo Gril é eleito pastor pelo líder evangélico Nardini, e Luiz Francisco é eleito como diácono desta organização. E depois de alguns anos, ambos são tidos como anciãos desta organização religiosa. Conforme o próprio relato de Luiz Francisco, depois de alguns anos frequentando a igreja presbiteriana italiana, enquanto lia a Bíblia, no caso o livro de Colossenses 2, versículo 12, ele tem um insight. Ele diz que ouviu a voz de Deus. Neste caso, ele leu Colossenses 2, versículo 12, onde está escrito: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Segundo Luiz Francisco, quando ele está lendo este trecho do livro de Colossenses 2, ele ouviu 2 vezes a voz de Deus. E as palavras que Deus disse para ele por 2 vezes foram, abre aspas, tu não obedecerás a este meu mandamento. Fecha aspas. Depois de ouvir esta frase por 2 vezes, a partir daí, Luiz Francisco inicia o questionamento do batismo por aspersão praticada pela Igreja Presbiteriana Italiana. Com isso, ele causa intriga com o pastor Nardini, e Luiz Francisco começa a questionar o seu segmento religioso e começa a fazer o que é muito conhecido nessa religião, que é a tal da facção, divisão. Luiz Francisco, junto com seu amigo Filippo Gril, são expulsos da igreja presbiteriana italiana. Eles foram expulsos por causarem divisão, discórdia, facção. E é claro que com eles saíram algumas pessoas. Agora expulso da igreja presbiteriana italiana, lá nos Estados Unidos, Filippo Gril e Luiz Francisco viajam para a Itália. E no dia 6 de setembro do ano de 1903, Francisco começa a pregar a sua heresia na Itália, rebatizando mais de 18 membros da igreja lá na Itália. E é claro que a confusão que eles causaram lá na igreja presbiteriana italiana, lá nos Estados Unidos, foi conhecido na Itália. E Luiz Francisco é expulso também desta igreja italiana, lá na Itália. Os religiosos do segmento religioso da Congregação Cristã do Brasil falam que Luiz Francisco pediu o desligamento, mas na verdade ele foi expulso porque souberam da ruptura que ele causou lá nos Estados Unidos. E de quebra, ele leva mais de 18 membros da igreja italiana com ele. É como o diabo fez lá em Apocalipse 12.
levou consigo mais de 1/3 dos anjos que estavam com Deus. No ano de 1907, o grupo separatista religioso, liderado por Luiz Francisco, adere de cabeça ao movimento pentecostal. E o próprio Luiz Francisco é batizado pelo Espírito Santo, assim como eles falam, pelo pastor e maçom William Durham. E William Durham é um dos maiores falsos profetas do mundo evangélico. Daí em diante, Luiz Francisco começa o seu trabalho pentecostal na Argentina e depois ele vem para o Brasil. Na Argentina, ele funda a seita religiosa satânica chamada Assembleia Cristã na Argentina. E aqui no Brasil ele funda a famosa seita religiosa satânica chamada Congregação Cristã no Brasil. Luiz Francisco começou a fazer proselitismo religioso com os membros que eram das congregações de linhagem pentecostal. Ele começa a arrebanhar membros das igrejas batistas, metodistas, católicas e etc. Todos começam a falar mal do que ele fazia, mas ele continua fazendo seu proselitismo religioso com toda a força. E aí conhecemos como é hoje a Congregação Cristã do Brasil. E este segmento religioso é mais um dos muitos segmentos religiosos que são fundados com traições, facções, desobediência e etc. Agora eu faço lhes uma pergunta: como um movimento religioso que se diz ser de Deus, que é fundado com brigas, litígios, divisões, querelas, traições, desobediências e etc., pode ser de Deus, sem contar com as heresias pregadas pela Igreja Congregação Cristã do Brasil? Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também